teorias da conspiração, a maior jogada dos chineses com o coronavírus, mensagens do WhatsApp. Oi, grupo da família. Quando a Covid-19 é o que? A conjuntivite? Fake news. Eu tô aqui no Ceasa. Sabe o que tem dentro do caixão? Dá uma fragada no movimento aí, ó. Pedra. Isso aqui se chama desabastecimento. Porque muitas pessoas preferem acreditar nisso. Quarentena não resolve nada. Ela não diminui um caso. Que nas orientações dos especialistas. É importante manter isolamento social. É importante manter a lavação de mãos. E também, por último, manter o uso de máscaras. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre divulgação científica e como convencer a população do que diz a ciência. Ficar em casa. Eu sou Maria Cláudia Barreto. Eu sou Sidney Gomes e este é o Consciência. Em meio à pandemia do coronavírus, 40 especialistas, entre biólogos, físicos, filósofos e jornalistas, se reuniram na UFMG para formar uma força-tarefa. A ideia é fazer uma comunicação da ciência que ajude as pessoas a agir e a pensar no coletivo. O nosso objetivo é como alcançar as pessoas não só informando, mas empoderando, dando cidadania para as pessoas. Ou seja, não só transmitindo algo, mas fazendo com que cada um possa ser cidadão, possa exercer sua cidadania e, sobretudo, se sentir capaz de fazer algo em relação com os outros. Porque não se sai de uma pandemia como essa só com o comportamento dos indivíduos. Só se sai se organiza a solidariedade social. Cada pessoa não pode pensar só no seu álcool gel, na sua saúde, na sua máscara ou na da sua família. Todos nós precisamos entender que a única maneira de sair dessa é sairmos juntos. Então, nós estamos tentando focar, por exemplo, na pergunta: o que uma pessoa idosa que mora na roça precisa saber sobre a Covid? O que uma pessoa que acaba de ser mãe ou que está grávida precisa saber para ela sobre a Covid? Ou comunidades nas periferias urbanas, o que esses grupos organizados precisam saber para fazer algo útil para suas comunidades. Os professores mudam a linguagem e o formato das produções de acordo com os públicos. Você já sabe se tem direito a pedir o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal? Que podem ser refugiados, trabalhadores rurais ou comunidades periféricas. Segure a respiração para ver se seu pulmão já foi comprometido. Coma muito alimento alcalino para se proteger do coronavírus. É meio perigoso confiar em tudo que passa por aí, não é? A força-tarefa quer chegar também a pessoas que nem sempre são alcançadas pela grande mídia. Nós temos 80% da população que está fora desse circuito que divulga a ciência, mesmo nas redes sociais, mesmo com uma linguagem mais adequada a públicos gerais. E, sobretudo, fazer comunicação primeiro escutando. Porque a única maneira de alcançar a pessoa que não é alcançada não é fazer um programa mais bonito, já tem programas bonitos. Não é usar uma linguagem cativante, isso aqui é fácil de fazer. Mas é, de fato, escutar qual que é a necessidade específica de cada grupo para produzir uma mensagem que chegue porque serve. E não só porque informa. Vamos fazer informação com nome, sobrenome, endereço, com gente que existe de verdade, que escuta e que responde. Na pandemia, segundo o coordenador da Amerec, mais que os números, gráficos e curvas, o importante é fazer as pessoas entenderem a gravidade do problema. Porque as comparações que circulam de mostrar, mas afinal das contas, tem muita mais gente que morre de AVC, de infarto. 200 novos casos por dia de tuberculose. Só aqui, na capital do país, quase 600 casos de dengue. Morreram 1.109 vítimas de alguma espécie de gripe e influenza. Então, por que devemos revolucionar e terremotar nossa vida e nossa economia por uma doença que mata menos? Então, essas explicações são fundamentais para que as pessoas se deem conta que o comportamento nesse momento é crucial e não depois. Nada disso conseguiu um único segundo no noticiário monopolizado pelo vírus chinês. E, sobretudo, obviamente, explicar bem que o número em si de fatalidades
não é o principal nesse caso. Eu estou conversando com vários médicos, inclusive um grande infectologista. Não posso falar o nome dele ainda. Vai todo mundo me chamar de maluco, de louco. Traga essa ofensa com estatística em maio. Será que tem alguma coisa por trás disso? O principal é a quantidade de pessoas que vão precisar de ir a um hospital e não vão poder, porque não tem espaço, não tem vaga. Então, que pessoas que sofrem de outras doenças também vão poder morrer por culpa do coronavírus, porque as UTIs vão estar ocupadas. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Ao longo desse vídeo, você vai ver trechos da Marcha da Ciência, uma grande mobilização de pesquisadores brasileiros em favor da vida. Nós estamos aqui para lutar e só ciência e educação serão capazes de derrotar esse vírus. Um país como o nosso, temos que olhar para essa situação como uma crise sanitária e humanitária. A epidemia servirá, no mínimo, para a saída de uma certa anestesia cívica que marca as nossas elites, que marca uma certa cegueira social. O que seria se a gente tivesse investido o que precisava nesse SUS para essa resposta hoje? O que seria se a nossa comunidade científica, que tão bem vem respondendo, não tivesse tido dificuldades também de desfinanciamento? O Brasil já teve prova de que a ciência brasileira é forte. O mundo teve epidemia do Zika e quem deu a resposta foi a ciência brasileira. Um estudo que teve sucesso em transformar a pesquisa acadêmica em ação concreta foi o do Laboratório de Vírus da UFMG. Eles recolheram amostras em pontos de ônibus, bancos de praças, espaços públicos próximos à região hospitalar de BH. Em quase 20% dos locais, eles acharam o coronavírus. No fundo, a gente esperava não encontrar nada, mas a gente era possível que encontrasse, né? E a ideia foi, se encontrar, alertar justamente os gestores públicos e depois a população também, para que mostrar, olha, o vírus está aí. Então, quando a gente informa isso para os gestores, eles têm essa informação, eles podem fazer o que justamente a prefeitura fez, que é higienizar aqueles locais. Então, quando a gente mostrou esses dados para a prefeitura, o pessoal achou super interessante e já de prontidão resolveram fazer a higienização do local. E aí, Rodrigo, depois dessa higienização da prefeitura, vocês voltaram a esses locais? Isso, aí a gente voltou lá, a prefeitura fez a descontaminação, no dia seguinte a gente voltou, coletou nos mesmos pontos, e aí a gente trouxe isso para o laboratório, foi verificar e aí realmente não tinha. Então isso foi até uma comprovação de que os processos de higienização funcionam. Todos os dias estaremos monitorando isso. Ao menor sinal de perigo, esse processo pode parar. Vai ter que ter um acompanhamento muito de perto, porque pode ser que volte ao que a gente chama de uma segunda onda de infecção, justamente por isso, porque o vírus está aí, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, a população tem que ter esse conhecimento para se prevenir da melhor maneira possível. E o Rodrigo, que é doutor em microbiologia, alerta: nem as pessoas que já foram infectadas têm imunidade garantida. A gente ainda não tem total certeza disso, né? A gente espera que aconteça. Então, uma vez que a pessoa for infectada, ela gere anticorpos, ela fique protegida para sempre. Não é o que acontece com outros coronavírus que a gente sabe. Essa imunidade ela não é vitalícia. A partir do momento que elas voltam para a rua, elas estão se expondo e podem ser infectadas. E enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não tem como garantir que a população vai estar, vamos dizer, ilesa contra esse vírus, né? Então, acho que para voltar a uma normalidade, assim, de todo mundo circular livremente, com segurança, vai demorar um tempo ainda. Pela vida das pessoas, pelos cuidados que nós devemos tomar com todas as camadas da população, em particular as camadas mais pobres, e também pensar a democracia. Confrontados agora com uma pandemia, como reagir a uma precificação da vida, a um cálculo simples em função de outros índices de mercado? E a gente tem que ter essa visão ampla de sistema de ciência e tecnologia. Senão nós vamos sempre ficar correndo, olhando para trás. Qual é a epidemia de amanhã? Fique em casa com a ciência. Mas por que algumas pessoas não seguem as orientações da ciência, nem mesmo quando a vida delas está em jogo? Segundo o professor Yuri, é porque só a informação não é suficiente. O comportamento das pessoas, de todos nós,
nunca se baseia apenas no conhecimento que a gente tem. Se baseia em atitudes que são feitas de crença, de valores morais, de posicionamento político. Então, tem vários fatores que fazem com que a pessoa possa até estar informada, mas mesmo assim ter um comportamento não coerente com aquela informação. Eu fui fumante há muitos anos. Eu sabia que fumar faz mal, mas saber que fumar faz mal não é suficiente para você parar de fumar. É necessário, você tem que saber que é perigoso fumar, mas não é suficiente, não é só isso que te leva a parar. Tem vários fatores. Então, a gente precisa estudar esses elementos. Um dos elementos importantes é não apenas transmitir informação clara, mas construir uma relação de confiança. Segundo o professor, é preciso desmistificar o papel do cientista. A ciência tem que ser vista como parte da cultura de um país, como a música e a literatura, e não como algo inalcançável para poucos. E se engana quem pensa que a baixa escolaridade é fator para o desinteresse pela ciência. Não é verdade essa coisa que as pessoas que conhecem menos odeiam a ciência. Não é assim. Na verdade, no Brasil, a grande maioria da população confia na ciência e nos cientistas, sobretudo as pessoas de menor escolaridade. Então, aquela ideia que alguns intelectuais dizem, né, que a ignorância gera medo, gera ódio, não é verdade. Na verdade, é o contrário. É o ódio que gera ignorância. É as pessoas que, por motivos ideológicos, constroem polarização, constroem ódios, constroem indignação artificial, produzem ignorância como efeito. E não é só a saúde da população que é afetada pelo discurso anti-ciência. A própria democracia pode estar ameaçada. Infelizmente, esses grupos que atacam a ciência também são grupos que atacam, em geral, todos os pilares de confiança nas instituições democráticas. São grupos que atacam também o jornalismo e os jornalistas. Crime de ódio contra a nossa profissão. Frases como essa, jornalista bom é jornalista morto. Que atacam os professores, os educadores e as escolas. Tá? Aí é uma tentativa de não deixar nenhum pilar em pé da democracia. Então, o problema principal, na minha opinião, não é a anti-ciência. As pessoas, em geral, não são contra a ciência. Elas caem vítimas de um negacionismo, caem vítimas de uma teoria da conspiração, tá? Por grupos que têm como objetivo não só atacar a ciência, mas atacar o convívio social, tá? Construir a desconfiança de tudo contra todos. Esse é o problema mais sério. Então, a gente tenta fazer isso. Comunicação como diálogo, como relação, porque a confiança vem antes da informação e do conhecimento. Máscara, máscara, máscara. Gostou? Então compartilhe. Acompanhe a programação especial da TV Assembleia sobre a pandemia nas redes sociais. Até a próxima!